Henker que vive duas vezes. Capítulo 22. Acordo, 3. Quando anoiteceu, o grupo de Yeon-woo fez os preparativos para acampar do lado de fora. Quando ele estava na área interna, Yeon-woo só tirava cochilos de vez em quando por não conseguir distinguir a noite do dia. Mas agora que podia, ele não precisava continuar fazendo isso. Mais importante ainda, Khan sugeriu a ideia para se manter na melhor forma. Os monstros com os quais lidaremos são muito difíceis. Temos que estar totalmente preparados. Yeon-woo concordou com a cabeça. Embora Yeon-woo fingisse ignorância, ele sabia o que Khan e Doyle estavam procurando. Hargan, o Rei Homem Lagarto, como um dos monstros-chefes da seção e Hargan era poderoso o suficiente para esmagar facilmente jogadores normais. A dupla mais bem classificada, Khan e Doyle, não podia garantir se venceria contra ele. E o problema ainda maior era que ele não está sozinho. Havia dois reis Lizardman no total, um homem e uma mulher. A única razão pela qual o nome desta peça escondida era Hargan's Lair foi porque recebeu o nome da peça masculina. No entanto, o verdadeiro dono era a mulher que residia nas profundezas do covil, e não o homem. Se você se sentir aliviado depois de caçar apenas o macho, você se encontrará em grandes apuros. Aquele que tem a coroa de Hargan também é a mulher Lizardman King. Esses dois já devem ter descoberto. Para levar a coroa, deveria haver pelo menos um jogador responsável por cada um, homem e mulher, Lizardman King. Mesmo que Khan arriscasse a própria vida, ele só poderia lidar com um deles por vez, então deve ter precisado de alguém para enfrentar o outro. Doyle, cuja força física era relativamente fraca, só poderia assumir o papel de tomar a coroa enquanto o Agron dos monstros estava focado em outra pessoa. É por isso que todos os três tinham que estar nas melhores condições possíveis antes de colocar os pés no covil de Hargan. Khan e Doyle, talvez por terem muita experiência em dormir ao ar livre, rapidamente se prepararam para acampar. Doyle, em particular, mostrou a Yeon-woo uma visão muito fascinante quando acendeu a fogueira. Usando sua entomopatia, ele convocou alguns tipos de insetos e os fez se alinharem em cima da lenha. Os insetos de repente pegaram fogo, criando uma exibição espetacular de faíscas. Impressionante. Doyle deu um sorriso tímido em resposta à curta exclamação de Yeon-woo. Eles são chamados de flamebugs. Ao enfrentar seus inimigos naturais, eles se incendiarão e queimarão o inimigo junto com eles. A torre está cheia de insetos maravilhosos. Enquanto balançava a cabeça, Yeon-woo olhou para os restos dos insetos desaparecendo lentamente nas chamas. Ainda há tantas coisas na torre que nem mesmo Jeong-woo sabia. Nem tudo sobre a torre foi registrado no diário. Yeon-woo com certeza precisaria explorar aquelas coisas que não foram registradas. Enquanto a fogueira ardia intensamente, eles se acomodaram em seus respectivos sacos de dormir. Depois de decidirem se revezar na vigilância durante a noite, eles adormeceram um por um. Yeon-woo foi o primeiro a manter a vigília noturna. Não houve nenhuma razão específica para isso. Foi só porque ele ganhou na pedra papel tesoura. Estalo asterisco. Yeon-woo olhou calmamente para a lenha queimando e abriu uma das mãos. 5 contas azuis rolaram sobre a palma da mão. Eles eram fichas. Juntamente com o que eu tinha originalmente, tenho 6 tokens agora. Yeon-woo não apenas caminhou durante a jornada até Hargan's Lair. Ele estava procurando pelos tokens escondidos e espalhados pela floresta. Na fenda de uma rocha, perto de um riacho, em cima de uma árvore, num ninho de pássaro, e assim por diante. Mas eles não foram muito difíceis de encontrar. Eu nunca teria imaginado que meus sentidos fortalecidos poderiam capturar a posição dos tokens. Os tokens eram um tanto especiais. Era como se contivessem algum tipo de poder especial. A sensação que ele tinha ao senti-los era diferente de outros objetos espalhados por aí. Preciso coletar o máximo de tokens possível. À medida que a quantidade de tokens que eu coleciono aumenta, o karma que ganho também aumenta. Especialmente a partir do 100º token, haverá um aumento drástico, então tenho que manter o foco. Claro, sua busca por tokens foi conduzida em segredo. Não havia necessidade de avisar Khan e Doyle sobre isso. Os dois estavam até mostrando sinais de remorso, dizendo que Yeon-woo não conseguiu encontrar nenhum token devido a estar ocupado ajudando-os em seu ataque. Doyle foi muito além e até trouxe a ideia de oferecer-lhe tokens como compensação. Quer eles quisessem dizer isso ou não, Yeon-woo achava que eles deveriam ser realmente bons rapazes, considerando o fato de que estavam em um lugar onde o egoísmo prevalece. Por falar nisso, Yeon-woo jogou as 5 fichas na boca e levantou a cabeça para ver a lua. Provando que este lugar era diferente da Terra, uma lua grande e uma pequena estavam penduradas no alto do céu noturno. Eu já fiz todo o caminho até aqui, o tempo passa rápido. Ele estava se sentindo um pouco estranho por poder aproveitar a brisa noturna à vontade. Yeon-woo se perguntou se era porque ele estava passando pelas sessões sem parar. Para ele, passar esse tipo de momento de paz era como uma estaca quadrada em um buraco redondo. Ele não descansou bem desde que entrou no tutorial. Ele estava rolando pelo chão, esfaqueando monstros e correndo por todo lado. O único sono que teve foram apenas cochilos rápidos para se recuperar do cansaço. Mas quando ele se recostou e olhou para trás, percebeu o quão intensamente havia cumprido sua programação. Era como se ele tivesse entrado no tutorial ontem. E agora que estava relaxando,
Sentiu-se um pouco cansado. Embora não estivesse fisicamente cansado, a fadiga mental parecia ter aumentado consideravelmente. No entanto, ele tentou não baixar a guarda. Seus sentidos examinavam incansavelmente a área em grande detalhe. Ele descartou todos os pensamentos perturbadores de sua cabeça. Asterisco farfalhar asterisco. Ele observou o sereno céu noturno e aproveitou a brisa noturna. Isso por si só pareceu aliviar sua fadiga mental e pressão que vinha crescendo até agora. Isso me lembra o céu da África. Yon-woo lembrou de seus camaradas e do comandante que estaria trabalhando duro em seu lugar agora. Ele sentiu um pouco de pena quando pensou no comandante que cuidou dele como um pai. Jeong-woo teria adorado esse tipo de atmosfera silenciosa. Então Yon-woo desviou seu olhar para Kan e Doyle. Aparentemente, eles estavam tão cansados que adormeceram assim que deitaram a cabeça. Que dupla interessante. Pareceu a Yon-woo que Kan e Doyle eram muito diferentes de outros jogadores comuns. Seus rostos estavam sempre radiantes de alegria. Ao mesmo tempo, eles se comportaram de maneira confiante. Esses dois tinham um tipo de rolamento que faltava aos outros jogadores. Eles lidaram com essas situações como se já estivessem familiarizados com elas. De onde diabos vocês surgiram? No caminho para o pântano, Yon-woo finalmente pôde testar suas habilidades. Kan ocasionalmente revelou um vislumbre de sua excelente esgrima. Era poderoso, afiado e feroz. Parecia encontrar um equilíbrio entre magnificência e praticidade. Esse nível de esgrima nunca poderia ser alcançado em apenas alguns dias. Yon-woo tinha certeza de que devia ter passado por muitas experiências e treinamentos. Embora fosse falante e tolo por fora, ele não deve ter tido uma infância comum. Doyle também. Ele sempre teve olhos opacos e sonolentos, mas às vezes mostrava um olhar penetrante. E quando o fez, demonstrou discernimento aguçado e perspicácia crítica. Se Kan era um executor que se envolvia principalmente em combate corpo a corpo, Doyle era mais um pensador que permanecia na retaguarda e tomava as decisões. Em particular, a habilidade entomopática de Doyle pode parecer fraca sempre que ele a usa para uso prático, mas seu verdadeiro poder brilhou quando foi usado contra monstros. Os insetos que ele controlava eram muito pequenos. E se eles penetrassem os orifícios como nariz, orelhas e boca? E se eles cavassem a pele, arrancassem os vasos sanguíneos e rasgassem os músculos? Então os monstros evitaram instintivamente o confronto contra Doyle e optaram por correr em direção a Kan. Sempre que isso acontecia, Kan ficava chateado com os monstros reunidos e eles ainda assim acabavam sendo varridos. O trabalho em equipe que a dupla demonstrou, como duas rodas dentadas que se encaixavam perfeitamente, foi simplesmente impressionante. Não parecia que eles tivessem aprendido ou praticado de antemão, mas haviam desenvolvido um certo tipo de conexão que lhes dizia instintivamente qual seria o próximo curso de ação do outro. Isto deve ser o resultado de um trabalho conjunto não apenas durante 1 ou 2 dias, mas durante pelo menos 5 ou 10 anos. Mesmo irmãos reais não estariam em perfeita sincronia como eles. Qual é o seu relacionamento? Tenho certeza de que vocês não são irmãos. Ele não sabia como especialistas como eles, que também pareciam vir de uma origem privilegiada, eram tão próximos uns dos outros, e porque tinham que dificultar as coisas para si próprios. Mas havia uma coisa certa. Eles com certeza ficam bem juntos. Os dois estavam tão dispostos a confiar suas próprias vidas um no outro. Este relacionamento nunca poderia acontecer sem fé mútua. Yon-woo estava com um pouco de ciúme da relação entre os dois. Claro, não era como se ele quisesse conhecê-los em detalhes ou participar do relacionamento deles. Só de olhar para esses dois, Yon-woo não pôde deixar de ver o reflexo de uma pessoa que ele conhecia. Yon-woo pensou que estava se tornando desnecessariamente sentimental à medida que a noite avançava. Ele estava tentando se livrar de todos os pensamentos ociosos de sua cabeça. Ele não conseguia acreditar que tinha tantos pensamentos diversos. Mas para sua surpresa, é por causa dessa pequena pausa que fiz? Sua mente estava agora mais clara do que nunca, assim como o céu depois de uma forte chuva. Quando ele abriu os olhos fechados novamente, eles estavam cheios de determinação de toda a alma. Então, de repente, Kan farfalhou e acordou do sono. Seus olhos mostrados através do cabelo rebelde ainda pareciam muito sonolentos. Ele até deu um grande bocejo. Por que você se levantou? Você ainda tem algum tempo antes da sua vez. Como posso dormir se está tão barulhento por aqui? Uma risada escapou da boca de Yon-woo. Ao contrário da declaração de Kan, o ambiente ao seu redor estava calmo demais. Como se alguém tivesse silenciado intencionalmente todo o som. O grito dos bichos, o assobio do vento. Nenhum som pôde ser ouvido. Kan esfregou os olhos sonolentos e levou a mão à bainha que havia deixado perto da cabeça. Ainda assim, tudo estava muito quieto. Antes que ele percebesse, Doyle também se levantou com um bocejo. Ele franziu levemente seu belo rosto, parecendo irritado com as coisas que perturbavam seu sono. Haan, por quanto tempo você vai deixá-los ficar assim? Eu ia me livrar deles quando eles se aproximassem. Lamento deixá-los acordar você. Doyle respondeu a Yon-woo com um sorriso no rosto. Tudo bem, eu estava ficando rígido, já que não tenho movido meu corpo ultimamente. É melhor fazer algum exercício adequado. Ao mesmo tempo, Doyle se virou para olhar para Kan. Young, eu estava me perguntando. Sim. Você acha que eles sabiam que você estava aqui?
Isso importa. Khan lentamente tirou a espada da bainha enquanto seus olhos emitiam um brilho frio. O que importa é que eles são inimigos que apontam suas espadas para nós. Assim que Khan terminou suas palavras. Pate asterisco. Sua sombra desapareceu de repente. Surto asterisco. Aak. Com o som de sangue espirrando, um grito desesperado saiu do mato. Droga, como eles perceberam que estávamos aqui? Espalham, é mais perigoso se nos juntarmos. Logo, algo se mexeu dentro dos arbustos e vários jogadores saíram deles, todos ocupados se movendo em direções diferentes. Eles estavam originalmente planejando se aproximar o mais próximo possível e saltar em direção aos seus alvos de uma só vez. Mas uma vez capturados, não havia mais vantagem em fazer uma emboscada. Em vez disso, seria mais perigoso para eles se estivessem agrupados. Eles estavam atualmente enfrentando ninguém menos que a Blood Sword e a Foxtail. Não havia chance de vencer se eles lutassem diretamente contra eles. Khan deu meia volta e brandiu sua espada, como se não tivesse a menor intenção de deixá-los escapar. A cada golpe, o sangue espirrou na grama e um corpo caiu no chão. Doyle também fez um grande gesto no ar. Zumbido asterisco. A floresta era lar de muitos insetos e moscas. Vários enxames de insetos se formaram em alguns lugares e cada um deles correu em direção aos jogadores mais próximos. Caramba, malditos insetos. Tire isso. Enquanto milhares de insetos se agarravam à sua pele, eles balançavam as espadas tentando se livrar deles. Mas os insetos continuavam cavando mais fundo em sua pele e se alimentavam de sua carne. Gritos dolorosos ecoaram por toda a floresta. Embora Khan e Doyle estivessem massacrando inimigos em um ritmo desumano, ainda havia vários jogadores escondidos nos arbustos. Asterisco farfalhar asterisco. Doyle ouviu um som abafado de passos furtivos atrás. Parecia que eles pretendiam atacar do ponto cego. Com um rosto um pouco irritado, Doyle estava prestes a enviar insetos para eles, mas... Quando percebeu para onde estavam indo, ficou tão surpreso que uma pequena risada saiu de sua boca. Eles estavam se movendo em direção a Yon-Woo. Eles podem ter como alvo Yon-Woo porque, ao contrário deles, o nome dele não era muito conhecido. Talvez eles pensassem que Yon-Woo era algum tipo de carregador. Mas seja qual for o caso, eles poderiam estar esperando por isso? O lugar para onde eles estão indo agora. Esses idiotas, de todas as escolhas que poderiam ter feito, ainda assim conseguiram escolher a pior. Na verdade, eram as mandíbulas da morte.